Está no ar o Rio Grande que dá certo. Hoje, aqui no estúdio, o reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rui Oppermann. A universidade é considerada a melhor do Brasil, segundo dados do Ministério da Educação, o MEC. Reitor, seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo. Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui representando a universidade, que dá certo também. Que dá certo também, é parte do nosso Rio Grande. Presente nessa bancada, mais uma vez, Milton Cardoso, nosso comandante do Band, repórter da Rádio Bandeirantes, aqui de Porto Alegre. Seja bem-vindo. Uma honra dividir a mesa com um jornalista do teu gabarito, que é isso, com o reitor. Com o reitor, sim, né? Agora, hoje está comemorando, e o Rio Grande está comemorando também os índices da universidade pública mais destacada pelos coeficientes do MEC, pelos indicadores do MEC. Isso é muito importante, ainda mais vindo de um ano, 2017, que a gente sabe que os recursos públicos minguaram, principalmente para as universidades públicas. Como é que é manter essa estrutura e chegar nesses índices com o corpo docente, corpo discente que lá estão na universidade, reitor? Na verdade, a gente faz uma construção histórica. Quer dizer, a universidade ela não começa agora, ela tem mais de 80 anos e ao longo desse período a URGS sempre foi uma universidade que se pautou pela excelência, né? Ela buscou essa excelência junto à sua comunidade, especialmente a comunidade gaúcha. No início era uma universidade de Porto Alegre, depois do Rio Grande do Sul. Hoje já somos uma universidade do país, internacional. Mas o primeiro campus foi do centro ali, foi, né? aqui no centro. Mas não perdemos as nossas raízes. Sim. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo é que nós temos uma estrutura hoje de pessoal muito qualificada, né? Nós temos mais de 2.700 docentes. Esses professores, 92% deles têm doutorado. Não? 92% doutorado e fazem dedicação exclusiva. Portanto, são professores que trabalham profissionalmente na docência. Claro que não apenas dão aula, eles também trabalham muito com pesquisa, com extensão. E isso movimenta a universidade, não só no sentido como uma instituição educadora, mas também formadora. Formadora no sentido de que, com a pesquisa, com a extensão... Ela é um banco de criação o nosso também, aluno tem oportunidades que ele não teria num banco escolar, pura e simplesmente. Então, esse é um aspecto. E os técnicos, hoje nós temos um número crescente de técnicos com doutorado, temos um programa que estimula a pós-graduação e a graduação dos nossos técnicos. A maior parte deles tem qualificação excedente à posição que eles ocupam no organograma da universidade. Portanto, também aí temos laboratórios com técnicos de excelência, administração com técnicos de excelência. E os nossos alunos, tanto a graduação como a pós-graduação, passam na graduação por um vestibular bastante restrito, que faz com que nós tenhamos um corpo de alunos muito qualificado. E a pós-graduação hoje, a nossa pós-graduação chama alunos de todo mundo. Nós temos hoje 36 cursos de pós-graduação com nota máxima na CAPES. Isso significa que são cursos de nível internacional e que, portanto, abrigam estrangeiros, tanto alunos quanto professores e pesquisadores. Então, esse conjunto acadêmico, ele faz com que a universidade produza excelência e essa excelência é voltada para a comunidade. Não haveria nenhuma razão nós termos excelência voltada para uma biblioteca para apodrecer. O conhecimento não pode ficar preso, né? Exatamente. Ele até pode ir para o livro, deve ir para o livro, mas ele deve ser aberto à comunidade. E eu acho que esse é o grande reconhecimento que o MEC faz da URGS, que ela tem essa capacidade de fazer a translação entre o que produz para com a sociedade e elevar a qualidade da sociedade. Nós temos aí alguns bons exemplos. Por exemplo, na área da agricultura, nós temos várias, inclusive espécies produzidas pela URGS. No caso da aveia, toda a aveia produzida no Brasil tem royalties do Rio Grande do Sul, da URGS, né? E assim temos outras espécies tanto de gramíneas como de hortifrutigranjeiros. Temos na área da tecnologia da informação também vários royalties, várias patentes, né? Um número muito grande. Nós perdemos de patentes apenas para as universidades paulistas, né? Em termos exatamente dessa capacidade inovadora, que é o que hoje nós estamos estimulando ainda mais na universidade. Reitor, esse programa ele tem a característica dele, né, como coloca bem o apresentador, o nosso âncora aqui, o Osíris Marins, do Rio Grande, que dá certo.
Mas eu tenho uma questão assim que eu acho que é importante para que o Rio Grande continue cada vez dando mais certo e se espelhando assim, né, no exemplo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu digo isso porque nós estamos vivendo dentro de um processo, de um modelo, em pleno século XXI, 2018, que eu venho tratando deste assunto, Osiris, desde a década de 90 e ninguém consegue me responder. E essa pauta, digamos assim, ela não é colocada na mesa como deveria num país que tem mais de 200 milhões de habitantes. O que eu quero dizer com isso? A universidade pública. Pública para quem? Muito bem. Não sei se vou lhe responder. Talvez algumas perguntas eu poderei até lhe dar, mas eu vou lhe dar alguns dados que eu acho que são importantes. Primeiro, a universidade pública, ela não é pública no sentido apenas de que você deva ter acesso universal. Isso é importante. Ela é pública também porque o que ela produz é de propriedade pública. Eu acho que esse é um aspecto fundamental. As nossas patentes, a nossa inovação, ela é voltada para o público, nós não temos lucro com isso. Então, a natureza pública na pesquisa, a natureza pública na extensão, né? Que é o fato de nós fazermos essa interligação com a sociedade. Eu deixei por último os alunos, porque acho que aí é onde o público, realmente as pessoas entendem a questão pública mais concretamente. Olha, a universidade, desde a instituição das cotas, né, ela se tornou uma universidade acessível a segmentos da sociedade que estavam alijados da universidade pública. Né? Eu fui diretor da Faculdade de Odontologia no período pré-cotas. Fiz parte da comissão que no Conselho Universitário trabalhou com as cotas. Né? Na Faculdade de Odontologia não tinha negros. Tinha, serviu cafezinho. Isso era uma tragédia. Não tínhamos negros alunos da Faculdade de Odontologia. Isso era uma tragédia. Eu tinha colegas meus, eu faço pesquisa com a Universidade de Oslo, na Noruega, e eles me questionavam isso, mas vem cá, como é que pode a universidade no Brasil, nós não vemos negros na universidade? E isso que me fez ir em direção à questão das cotas. As cotas começamos com 30%, hoje estamos com 50% abrindo, não só para pretos, pardos e indígenas, mas principalmente a questão econômica. Isto é, a renda... As classes mais baixas. Exato, a renda familiar, a renda individual, de 1,5 salários mínimos ou menos, né? Hoje tem cota especial para entrar na universidade. Isso faz com que, muito rapidamente, nós vamos ter mais de 50% dos nossos alunos entrando pelo sistema de cotas. Né? Não vou nem entrar na questão se as pessoas são contra ou a favor. Eu sou a favor. O que eu estou dizendo é que uma universidade se torna pública nesse aspecto também, quando ela é a posse da universidade se dá por segmentos de toda a sociedade. Então, esse é o primeiro aspecto. O outro aspecto que eu acho que é muito importante, que é a questão do rico e pobre. A URGS é uma universidade das classes ricas, só quem paga cursinho pode entrar na URGS. Isso não é verdade. Primeiro que as cotas já desmistificaram isso. Segundo, nós temos um censo dos estudantes das universidades federais no Brasil, promovido pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino. Eu faço parte da atual diretoria da Andifes. E esse censo mostra o quê? Que 60% dos nossos alunos vêm de famílias com renda menor que 3 salários mínimos. Renda familiar, não é nem per capita. 60%? 60%. Não é muito pouco para uma universidade federal pública. Mas veja bem, isso não quer dizer que os outros 40% têm 100 salários mínimos. Isso quer dizer que nós temos 60% na faixa do que se pode considerar realmente pobreza. Não? A partir daí, se nós formos considerar 3 e 5 salários mínimos, nós vamos chegar quase ao topo. Aonde eu quero chegar? Em torno de 8 a 10% do nosso alunado vem de famílias com mais de 10 salários mínimos. Então, nós estamos numa situação, né, em que se diz que a universidade ela é elitista. Isso não é verdade. Não é mais verdade. E não será para o futuro, porque nós ainda não atingimos a maturidade das cotas. Agora, tem indicadores que mostram essa camada da sociedade, se eles concluem, e quanto deles conclui o curso no final?
Pois isso nós temos, nós temos E esse é um demonstrativo muito interessante. Nós temos uma coordenadoria de acompanhamento das ações afirmativas na universidade, foi instituída junto com as cotas em 2007. Né? E essa coordenadoria, ela acompanha os cotistas durante todo o período. Né? E aí nós temos boas notícias nessa questão. Por exemplo, os cotistas têm dificuldades no aprendizado. Onde as dificuldades estão? Onde todos têm. É na engenharia, nas áreas de matemáticas, nas áreas onde todo mundo sente dificuldades. Então, as dificuldades para os cotistas são semelhantes às dificuldades do que nós chamamos de acesso universal. Que vem da base, né? Vem da base. Vem da base, do ensino fundamental. E porque também, vamos combinar que é difícil mesmo. É difícil mesmo. Segundo, os cotistas, eles não têm maior retenção do que os não cotistas. Retenção é ficar mais tempo do que os 4, 5, 6 anos de curso. Tem a mesma... Prolongamento de curso. Prolongamento de curso. O que nós estamos observando, Osíris e Milton, que eu acho que é muito interessante, é que está havendo um aumento na retenção de todo o nosso alunado. Todo ele, no conjunto? Todo ele, todo ele. Aparentemente, as pessoas optam por ficar mais tempo na universidade. Eu, por exemplo, quando fiz a faculdade, eu queria me livrar da universidade o mais rápido possível. Então, eu fiz antecipei cadeiras. 4 anos de odonto e saí fora, para fazer meu pós-graduação e tudo mais. Hoje em dia, as pessoas ficam mais tempo. Não sabemos exatamente por quê, mas é uma pergunta interessante. Pode ser porque ali eles encontrem ainda um ambiente desafiador para o processo de maturidade, porque eles entram mais cedo. Hoje, o jovem tem um processo de maturação diferente. Pode ser porque ali eles encontram um ambiente desafiador e podem buscar, na iniciação científica, na iniciação de ensino, oportunidades de formação complementar. Ou pode ser pura e simplesmente porque eles querem crescer como cidadãos e fazem a militância política deles dentro da universidade antes de sair para o mercado, ou até porque o mercado anda recessivo em termos de empregos e ofertas. E aí, esse aluno, ele tem uma bolsa de pesquisa, ele tem uma bolsa de manutenção, ele tem a casa de estudante, ele tem o RU subsidiado, ele tem auxílio moradia, ele tem auxílio transporte. Então, ele consegue ter um padrão de vida, tem internet de alta qualidade, um padrão de vida que lhe permite amadurecer, olhar para o mercado, se preparar melhor e, quando sair, já ter condições de competir de melhor forma. Pode ser tudo isso, pode ser nada disso, nós não sabemos exatamente por quê, mas os jovens estão ficando mais tempo na universidade que ficavam anteriormente. Não é por reprovação. Tem que ser analisado isso. O Milton Cardoso já tem uma pergunta engatilhada, vou pedir que ele faça depois do intervalo. Sim. Ele está conversando com o reitor Rui Oppermann sobre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, líder no ranking do MEC, de qualidade de ensino, das universidades públicas e também parte do nosso Rio Grande que dá certo. A gente faz um breve intervalo, retorna em instantes, fique conosco. Estamos de volta com o Rio Grande que dá certo, hoje conversando com o reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rui Oppermann. Milton Cardoso tinha uma pergunta engatilhada, peço que o faça, por favor. Reitor, tem uma área que é fundamental para o país que busca a competitividade, a velocidade, enfim, que é no campo da inovação, da ciência, da tecnologia. Nosso país está muito atrasado com relação a isso, principalmente investimentos. Aqui se troca ministro de uma maneira irresponsável em áreas fundamentais como a educação, ciência e tecnologia, como nós temos acompanhado nos últimos tempos. Como é que está a Universidade Federal do Rio Grande do Sul nesse campo da inovação, da ciência, da tecnologia? Milton, essa é uma pergunta muito procedente porque ela faz parte do nosso plano de gestão, do nosso PDI da universidade, a universidade que nós queremos daqui a 10 anos para os gaúchos. A inovação, ela só existe na interação entre a universidade e a sociedade. A universidade não faz inovação sozinha. A inovação é um produto, seja um produto tecnológico, seja um hardware, seja um sistema, seja um serviço. Então, a inovação implica em interação com a sociedade. Na universidade, nós temos mais de 800 grupos de pesquisa, temos um número muito grande de pesquisadores de nível A no CNPq,
produzimos muito conhecimento, somos um dos campeões em publicações internacionais de alta qualidade. Mas as universidades brasileiras, públicas, têm um histórico que ainda nos deixa atrás nessa questão da transposição do conhecimento para a inovação. A interface, né? A interface, porque nós produzimos muito academicamente e muito pouco sob o ponto de vista de interação. Não? Por que fazíamos isso? Primeiro, porque a universidade tinha esse conceito mais, eu diria, elitista. Acadêmico. Né? Acadêmico, né? Academicista, na verdade. academicista. Né? Porque era assim, a ideia de que a universidade produzia o conhecimento e pronto. Né? E hoje nós entendemos que a universidade tem que produzir ciência, tecnologia e colaborar na inovação. Esse é o primeiro aspecto, é o meia-culpa. Está feita a autocrítica. Mas há uma outra questão importante, que vem com relação à questão dos ministérios e tudo mais. Nós trabalhamos durante anos num marco legal para a ciência, tecnologia e inovação que mudou a forma como as universidades podem se relacionar com a sociedade. Desamarrando coisas burocráticas, indizíveis de tão burras que são, permitindo a universidade se fazer associações com a sociedade, com instituições privadas, públicas, do mesmo interesse. E esse marco ele foi aprovado finalmente, com alguns vetos, na época da presidenta Dilma, né? Mas nunca foi regulamentado. E agora ele está sendo regulamentado e ele passou assim por uma discussão ainda maior a regulamentação. Finalmente, depois de vários esforços, nós conseguimos, por exemplo, que o TCU aprovasse a regulamentação. E olha que o TCU é restritivo mesmo. Mas está agora no Ministério do Planejamento. E o Ministério do Planejamento está olhando para o que ele entende possa ser, eventualmente, uma renúncia fiscal, o fato de que a gente vai fazer interação e não vai... Né? Vai poder fazer parceria com a iniciativa privada, Exatamente. que é algo que as outras privadas já fazem. E aí, né? o que aconteceu? Nesse governo, o Ministério de Ciência e Tecnologia foi absorvido pelo de Comunicação. O CNPq... E com um grande ministro, né? Gilberto Kassab. Olha, espetáculo. O CNPq, que é quem financia recursos para bolsas, hoje está à míngua. As câmaras setoriais, que era essa interação entre o setor produtivo do Rio Grande do Sul e nós, estão vazias. Não tem mais recurso. Não? Nós sofremos reduções nos nossos orçamentos pelo MEC, mas o Ministério da Ciência e Tecnologia, na área de tecnologia, sofreu barbaridades de redução. Barbaridades de redução. Então, um governo que não reconhece o investimento em ciência, tecnologia e inovação como um bem, né, ele não tem condição de propor um futuro para o Brasil. Me desculpa, mas não dá para pensar. É verdade. Né? Todo o país que superou crises e superou o seu atraso, e eu vou citar aqui a Coreia do Sul, desculpa, Singapura, Japão, Austrália, agora o Chile. O Chile. Fizeram isso partindo exatamente de investimentos maciços em educação, ciência e tecnologia. Hoje são players em TI, em tecnologia da informação. Agora aqui, durante a recessão, onde é que cortam mais? Pois não vetou aí recurso para educação básica? Não tem como isso. Então, assim, todo político, quando é colocado onde eu estou, vai dizer assim, a educação é essencial para o país. Sem educação, nós não temos solução. Mas e cadê o efetivo financiamento? Estão questionando o caráter público da educação. Como é que faz para ter educação, para ter essa possibilidade? Né? Então, nós estamos trabalhando, a Andifes trabalha, as universidades federais, as universidades estaduais, os institutos federais. Estamos aí mobilizados porque dentro da universidade é onde se produz pesquisa e tecnologia. 90% que se produz no Brasil em termos de pesquisa é dentro das universidades. Agora, as universidades têm um grande desafio também, que é reter o aluno, que é um aluno bem diferente daquele de 2 décadas atrás. Hoje ele é um aluno digital. Como é que a universidade pensa essa relação hoje? Porque o tempo do quadro negro acabou, né? Acabou. Esse é um assunto, eu tenho que voltar aqui uma hora dessa para dizer o quanto isso é importante para nós. E é um assunto apaixonante para um professor. Né? Convidado para ir no Repórter Bandeirantes de noite. Olha só, já fez a 2 horas de programa. Vou mesmo. Já fez a pauta. Porque assim, é evidente que
Eu me considero, sempre fui um bom professor. Eu dava minha aula com slides e tal. Hoje, se eu for dar aula desse jeito, os alunos morrem de tédio e em 2 minutos eles estão aqui já. O gurizada nem sabe o que é slide mais. Nem sabe o que é slide. Sabe o que é slide. Transparência, então, assim, né? É evidente que essa comunicação mudou. Né? A universidade ela tem uma plataforma digital que se chama Moodle, que faz a interação entre professor e aluno. Temos a sala de aula virtual, que é onde o professor posta os seus artigos, os alunos fazem a interface. Mas o grande desafio mesmo é superar a sala de aula. Né? Superar a sala de aula no sentido do espaço hermético e quase que autoritário do professor. Né? Eu entendo que hoje nós precisamos pensar a sala de aula como um espaço aberto, como um espaço de debates, onde o professor não é mais um transmissor de conhecimento. O grande transmissor de conhecimento é o que pediram para eu desligar aqui, que é o meu celular. Né? Esse é o transmissor de conhecimento. Agora, o que é então o professor? O professor é um filtro, ele é um tradutor, ele é um gestor, ele é um guia de qualidade para o senso crítico com relação à massa de informação que a gente recebe. Produzir informação é tanta que não cabe mais ao professor. O professor tem que fazer, quer dizer, como é que a gente faz nesse universo de milhares de informações, o que é ser qualidade, o que é formação de qualidade. É, no fundo, o voltar ao estilo da Grécia Antiga, em que o professor era, na verdade, um grande mestre, um provocador que fazia a provocação da reflexão crítica. Porque o aluno foi estático e hoje ele é reativo. Exatamente. Né? Totalmente. Exatamente. Ele participa do processo. Né? E aí, minha observação pessoal, eu sei que eu vou perder votos com isso, mas aí a grande adaptação não é da universidade, é do professor. O professor tem que se adaptar. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, escolhida a melhor do Brasil, o Rio Grande que dá certo. O que o senhor pode fazer para ajudar, atravessando ali a Praça da Matriz, pegando aqueles 3 prédios, o Palácio Farroupilha, o Piratini e o Palácio da Justiça, e ajudá-los a mostrar que o Rio Grande pode dar certo, assim como a URGS deu? O que o senhor pode fazer para ajudar? Primeiro, eu teria que ter uma reafirmação de que ali é que está a solução. Nós precisamos reafirmar se a solução está ali mesmo. Né? Nós aprendemos essa lição, né, dos poderes como os capazes de fazer a transformação, mas isso está em questionamento na sociedade hoje em dia. Como é que nós vamos promover transformações com o Congresso que está aí? Não? Como é que nós vamos fazer a transformação com os governos que estão aí? Não? Nós temos que pensar, primeiramente, assim, por que isso acontece dessa forma? Não? O que está fazendo essa drenagem? Não? Filhos que vão para o exterior estudar e não voltam. Porto Alegre tem o que se chama em inglês o brain drain, quer dizer, o dreno de cérebros. A universidade forma pessoas maravilhosas, profissionais maravilhosos, que vão para o Canadá, vão para os Estados Unidos, vão para a Austrália, como os meus filhos, por exemplo. Não? E nós não podemos deixar isso acontecer. Existem grupos aí, a universidade até participa de um que chama Estratégia 3.0, que está tentando pensar isso que tu estás colocando de uma forma assim, como é que nós, enquanto sociedade, para além do governo do Estado, para além da Assembleia, que são bem-vindos e devem participar, mas não é por ali, é pela mobilização. Tem outro caminho a ser Tem traçado, outros caminhos a serem buscados. Né? Pega aí, por exemplo, países como os escandinavos. Eu fiz meu doutorado na Noruega. A Finlândia tem uma experiência diferente exatamente, também, né? entendeu? Que foi por caminhos diferentes. Suécia, acaba desaguando, sim, nos 3 poderes, porque nós todos somos democratas e queremos um legislativo, judiciário e executivo fortes. Mas talvez a solução não seja ali. A solução tem que ser outra. Esse modelo que nós temos, que o cidadão é o chefe de Estado, chefe do governo e chefe da administração, e ele tem uma caneta poderosa que decide sobre 200 milhões. Esgotou esse modelo? Bom, eu vou fazer uma confissão parlamentarista. Eu acho que o parlamentarismo seria uma ideia, né? Não vou dizer que é uma solução, não, mas essa situação de excessivo
poder no Estado. Centralização, né? Da centralização, ela é problemática. Por exemplo, eu fiquei na Noruega durante 4 anos. Nesses 4 anos, o primeiro-ministro foi o mesmo, e ele ficou lá mais 16 anos. Olha só. Por quê? Porque nunca teve nenhum voto de desconfiança. Então, ele foi fazendo, né? Belo. Agora, se ele não fosse bom, ele caía fora na outra semana. Não precisava nem impeachment. Era só um voto de desconfiança. Do parlamento. Do parlamento. Então, dentro do processo de aprimoramento, eu não estou dizendo que nós tivemos uma experiência parlamentarista, eu era muito pequeno na época, não me lembro dela, mas me parece que ela foi feita de conveniência e no afogadilho. E isso não é assim. A gente constrói a democracia, não faz ela por decreto. Qual é o futuro da URGS, Heitor? Eu acho que é um futuro, primeiro, um futuro de uma universidade que vai ser cada vez mais internacionalizada. Né? Eu acho global. Que isso, global, é. Por que isso? Porque nós chegamos num patamar, e isso não é nenhuma falsa modéstia, em que ser a melhor universidade federal do país é o teto que nós podemos chegar nas avaliações nacionais. Nós precisamos buscar parâmetros fora desses para nos guiar no que nós queremos seja o nosso desenvolvimento. Estamos fazendo isso. Hoje nós temos relações com todos os países do mundo, temos um campus internacional com alunos, estudantes, pesquisas, projetos, e cada vez mais isso é o grande desafio. Agora, Osíris, isso é muito importante porque é parte do DNA da URGS. Isso nós vamos fazer para nos consolidarmos cada vez mais como a Universidade dos Gaúchos. Não há sentido eu me internacionalizar para brilhar em Harvard. Não é isso que eu quero. Nós temos que brilhar aqui. Aqui, construir brilhar aqui. Construir aqui com os padrões de qualidade que nos reconheçam internacionalmente. Heitor Ruelpermann, obrigado pela presença conosco. Obrigado. Parabéns. Leve nossos parabéns também a todo o corpo docente, discente, a todos os colaboradores da URGS. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo desafio. A URGS é parte do nosso Rio Grande que dá certo, com certeza. Com certeza. Obrigado, Milton Cardoso, pela presença. Vai retornar outras vezes também conosco. Eu que agradeço a presença e eu vou dizer uma coisa, o reitor, eu acho que daqui a alguns dias vai ter que implantar um curso especial de mandarim, porque estão entregando tudo para os chineses. Eu estive na China agora, 2 semanas, e fiquei Estão entregando tudo para os chineses. Obrigado, Milton. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até uma próxima oportunidade. Até lá.